E eu agradeço a Deus, agradeço a essa espiritualidade amiga, agradeço ao nosso mentor, o mentor da nossa casa espírita, o José Xavier, pela oportunidade de contar com essa doutrina, de contar com os ensinamentos de Jesus, de contar com essa casa que nos acolheu, né, a nossa família, né, aqui a minha mãe, há tantos anos, né, nós aqui estudando, aprendendo e nos fortalecendo para melhor nos conhecermos e buscar o nosso aperfeiçoamento, para assim aproveitarmos aquilo que pudermos dessa nossa trajetória terrena. E o Evangelho da noite, que nos coube hoje, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Veja bem, né? A doutrina espírita, ela tem 3 aspectos, como nós sabemos, né? O aspecto científico, que trata aí das relações do mundo encarnado com o mundo desencarnado, através da comprovação da existência dos espíritos, da sobrevivência dos espíritos após a morte física e da possibilidade de que esses espíritos estabeleçam comunicação com os encarnados. E foram eles mesmos, né, que trouxeram aí os ensinamentos que foram compilados pelo nosso codificador, o Allan Kardec, e estão aí, né, no Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas da codificação espírita. E o Evangelho, que nós estudamos nas reuniões públicas aqui na Casa Espírita, às quintas-feiras, e no sábado aqui, e no domingo, lá no anexo, lá na extensão do grupo, na Vila Guanabara, é a obra, né, que trata do aspecto religioso da nossa doutrina. Desse aspecto, dessa dimensão que busca ligar a criatura ao Criador, né, a Deus. E o Evangelho, ele retoma os ensinamentos do Cristo. E aí a gente precisa, né, retoma como? De uma forma mais atualizada, trazendo para a linguagem dos nossos dias, trazendo aí as instruções dos Espíritos sobre esses ensinamentos. Porque nós sabemos que o Cristo, ele falou por parábolas. Porque ele falou para a humanidade numa época em que a humanidade ainda não estava pronta para entender alguns aspectos, alguns pontos daquilo que ele veio ensinar. E que ele deixou, em essência, que estão ali nos seus ensinamentos, nas suas máximas. Então, nós precisamos entender o contexto histórico em que esses ensinos foram transmitidos, né, na vinda do Cristo aqui, quando ele aqui encarnado, deixou aqui os seus ensinamentos e a condição intelectual, moral da humanidade naquela época. Então, como não conseguia os seres humanos alcançar esses ensinamentos em mais profundidade, ele os deixou de forma simbólica, alegórica e através das parábolas. E aí nós temos que entender que de lá para cá, né, que o Cristo, na verdade, ele nada escreveu. O que ele pregou, né, ele subiu ao monte, nós temos assim nos evangelhos, né, ele subiu ao monte, e lá de onde ele estava, na casa de um, na casa de outro, por onde ele passava, ele falava com as pessoas. Ele fazia as suas pregações, os seus ensinamentos, deixava as suas máximas, mas falando. E os evangelhos, eles nem foram escritos no momento em que ele pregava, no momento em que ele ensinava. Foi só após a crucificação, após ele ter sido morto, aí, né, que os evangelistas, naquele afã de fazer divulgação dos seus ensinamentos, reuniram esses ensinamentos. E aí nós temos os evangelhos de Lucas, de Mateus, de João, que foram aqueles que, depois do Cristo já ter partido, reproduziram, escreveram, deixaram esses ensinamentos. Então, de lá para cá, muitas traduções, problemas de traduções, a própria linguagem da época, né? Nós vemos aqui, vamos fazer uma reflexão em relação à língua portuguesa. Nós temos palavras com mais de um sentido, que servem para designar mais de uma coisa, né? E o nosso léxico, né, o vocabulário da língua portuguesa, ele é bem amplo, é bem extenso, muitas palavras. Já o léxico, né, da língua ali da época do Cristo era bem mais reduzido. Então, a mesma palavra era utilizada para designar várias coisas. Então, a gente precisa ter clareza disso. Então, as coisas elas podem ser levadas ao pé da letra? Né? Claro que não, porque a gente tem que fazer essas delimitações.
Então aí, né, esse título, Amai os vossos inimigos. É possível amar os inimigos? Nós muitas vezes temos dificuldade de amar até os nossos próprios amigos, né? E os inimigos? Será que isso é possível? Né? O que quis dizer Jesus com isso, quando ele assim falou? Aí nós temos que entender o seguinte, né? O primeiro mandamento, quando ele diz que ele não veio destruir a lei de Moisés, né? Mas, e ele vem, que ele resume essa lei em um só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando ele fala para nós amarmos o nosso próximo, de que próximo é esse que ele está falando? É desse próximo, bem próximo de nós, que são os nossos familiares, que são os nossos amigos, aqueles que estão só no nosso círculo ali, familiar, né, vizinhos, amigos. Claro que não, né? Jesus, quando ele falou nesse amor ao próximo, ele falou de um amor maior, de um maior universal, de que nós víssemos o nosso próximo em todas as criaturas humanas, né, em toda a humanidade. Então aí, nesse sentido, engloba sim, né, o amor aos inimigos. Mas como fazer isso? Como seria esse amor? O que quis dizer Jesus com isso, né? Aí, e quem é que tem que chegar em quem, né? A minha filha colocou aí a ilustração e acho que bem pertinente, né? Quem é que vai chegar no outro para estabelecer esse vínculo, né? O lobo ou é a ovelha, né? Quem é que está mais predisposto a essa aproximação, né? Mas vejamos. Então, o Evangelho foi organizado, né, no primeiro item desse capítulo, do capítulo 12, é pagar o mal com o bem. E aí nós temos essa citação, nessa referência de Mateus, no versículo 20, 43 a 47. Isso, né, então, no item 1, essa citação que eu vou ler, até porque ela é extensa e minha memória já não é tão boa, né? Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, né, aí ele já... os ensinamentos do Cristo, eles foram revolucionários, né, na sua época e na nossa época. Ainda estão bem atualizados, e, aliás, acho que não vão sair da atualidade nunca, né? Então, aí ele coloca exatamente o contrário, o oposto. Na verdade, não é para aborrecer o inimigo, não é para perturbar o inimigo, não é para perseguir o inimigo, né? Mas para amar os inimigos. E aí, a gente tem que lembrar essa questão do vocabulário, que amor, na época, significava mais de uma coisa, né? O que será que ele está querendo dizer para a gente amar do mesmo jeito que a gente ama os amigos? Do mesmo jeito que a gente ama aqueles que nos amam, que nos querem o bem? Porque o inimigo é aquele que nos perturba, é aquele que nos deseja o mal, é aquele que quer tirar o nosso tapete, né? É aquele que está ali nos alfinetando e nos causando problemas e querendo, muitas vezes, nos derrubar mesmo. Será possível amá-los da mesma forma como nós amamos, como nos é fácil amar a quem nos ama, a quem nos trata bem, a quem nos dá carinho, a quem nos elogia, a quem só nos deseja o bem, né? Será que é assim, né? Mas ele diz que nós temos que proceder diferente. Nós não temos que aborrecer os nossos inimigos. Porque se assim agem todos os outros, e nós agirmos dessa mesma forma, nós vamos nos equiparar a eles. Nós não vamos nos diferenciar deles em nada, né? Então, se nós estamos buscando um diferencial aí, nós temos que agir de forma diferenciada. Aí na outra citação de Lucas, né? E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, que merecimento é o que vós tereis?
porque isto mesmo também fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, façam bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada a recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, em outras palavras, colocado com outras palavras, o mesmo ensinamento. Para nós, né, tomarmos como nosso exemplo o nosso Criador, o nosso Pai, né, Deus que ama a todos, que faz o sol nascer para todos, justos e injustos, bons e maus, né, puros e pecadores e impuros, aí, como, né, enfim. Então, traduzindo aí, né, o Evangelho traduzindo esse ensinamento, essa máxima, coloca que o amor aos inimigos, segundo o Cristo, não é ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um amigo. Né? Claro que isso não vai ser dessa forma, nós não vamos conseguir ter pelo nosso inimigo, pelo menos nós, na etapa em que nós nos encontramos, né, a mesma ternura que devotamos aos nossos amigos. Porque nos nossos amigos nós temos confiança, nós sabemos que eles não nos desejam mal, que eles não estão ali procurando, né, alguma forma, algum meio de nos derrubar, de nos fazer mal, de nos prejudicar. Enquanto que o nosso inimigo, é isso que ele está ali à nossa espreita, nos cuidando, vamos dizer assim, para o menor deslize, nos dar aquela rasteira básica, né? É isso que ele... Então, não é isso, não é nós sermos bobos, né? E agirmos dessa forma ali, nos colocando igual a ovelha ali, né? De uma forma sem nenhum cuidado, né? É não ter pelo inimigo as mesmas efusões de amizade que nós temos pelos nossos amigos. Porque, como eu disse, né, pelos nossos amigos, nós temos confiança. Nós sabemos que eles estão ali nos desejando o bem, enquanto os nossos inimigos não. Né? É não ter também, com certeza, a mesma satisfação ao encontrá-lo que se tem um amigo. Que quando nós encontramos quem nos quer bem, que quando nos vê, né, já abre aquele sorriso largo, já dá aquele, né, já descruza os braços receptivos, já vem, nos abraça, nos dá carinho, né, nos cumprimenta. Então nós sentimos esse prazer, essa satisfação de encontrar essas pessoas que assim nos tratam, que assim nos recebem, de forma bondosa, de forma carinhosa, né? Então, com certeza, é não fazer a distinção entre ele e um amigo. Então, se a gente deixar de fazer essa distinção entre um inimigo e um amigo, nós vamos aí nos colocar, muitas vezes, né, colocar a corda no nosso pescoço, dar o espaço para que esse inimigo venha, né, e aperte o laço aí da corda no nosso pescoço e nos enforque. Né? Então, com certeza, não é isso. Não é ter pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, uma afeição que não é natural. Porque se nós fazermos assim, olha, né? Então, olha, o Cristo, eu vou ter ternura pelos nossos inimigos, eu vou, né, ficar muito feliz. Quer dizer, vou conseguir fazer isso de coração? Com certeza não, né? Porque, como eu disse, né, um amigo nos recebe bem. Então, nós nos sentimos bem recebidos e aí nós nos entregamos nessa relação, não é mesmo? Então, se nós nos forçarmos a ter pelos nossos inimigos esse tipo de tratamento, então, com certeza, essa afeição, esse sentimento, ele não vai ser verdadeiro. Ele não será natural. Será uma coisa forçada, falsa. Né? Então, e aqui está esclarecido, né, a questão da pobreza da linguagem humana, que muitas vezes faz com que nós utilizemos uma mesma palavra, o mesmo vocábulo, com vários significados. Né? Então, aí a razão, né, é que nos deve nos chamar a atenção para que nós façamos aí as diferenças necessárias de acordo com cada caso. Então, de acordo com o Cristo, o amor aos inimigos é a aplicação sublime do princípio da caridade. Veja bem, né, se a caridade aí é a superação do egoísmo, para esse amor ao próximo aí de forma
verdadeira, de forma sincera, da forma como o Cristo amou a todas as criaturas, né? A aplicação aí o amor aos inimigos é a aplicação desse princípio da caridade. É a vitória sobre o egoísmo e o orgulho. Né? Porque nós nos aproximarmos de quem nos deseja o mal, é muito mais fácil nós nos afastarmos, nós repudiarmos, nós falarmos mal, nós desejarmos o mal. Essa é, na verdade, a atitude mais fácil a tomarmos, não é? Agirmos assim. Então, se nós procuramos tratar o nosso inimigo de uma outra forma, com respeito, né, com carinho, isso aí nós vamos ter que estar passando por cima do nosso ego, por cima do orgulho. Porque nós temos que, puxa vida, né? Se aquela pessoa, aquele ser, me humilhou, me fez tanto mal, me distratou, falou mal de mim, me caluniou, me fez tantas coisas, me apunhalou, e ainda assim eu procuro me aproximar, ou eu procuro tratá-lo de uma forma melhor, não fazendo com ele o mesmo que ele fez comigo, eu tenho aí que exercitar a minha humildade. Eu tenho que passar por cima do egoísmo, do orgulho, né, que ainda existe em mim. Né? É não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então aí é que está. Se eu não consigo ter por ele aquela afeição sincera, natural que eu tenho pelo meu amigo, né, o que na verdade nos convida o Cristo? É não desejarmos o mal ao nosso inimigo. É não ter ódio para com ele, é não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar ressentimento. É não desejar dar o troco. A tal da vingança, né? Porque é o que normalmente nós fazemos, né? O orgulho, o egoísmo que ainda impera em nossos corações, deixa estar. Sua hora vai chegar. Quem ri por último ri melhor, né? O que está por trás dessas falas aí, desses ditos populares, né? É a tal da vingança. A gente fica ali esperando, porque a gente sabe, né? O Evangelho, aliás, também trata disso. Aquele que muito se eleva será rebaixado. Então, isso vai acontecer naturalmente. A gente não precisa desejar. A gente não precisa esperar. Agora, amar o inimigo é estar lá na hora em que a queda dele se der, com as mãos estendidas para ajudá-lo a se levantar. E aí é que está, né, o exercício da humildade. Então, é não desejar para eles o mal, né? É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente. Perdoar. Esquecer o que ele nos fez, o tempo vai se encarregar disso. Mas isso não vai acontecer imediatamente, é claro que não. Né? Mas apagar da nossa memória, como assim? A gente vai fazer uma lavagem, um tratamento que vai fazer que se apague? Isso não se apaga assim. Não é? Mas como é que nós vamos superando isso? Não é, eu não penso nisso, eu não lembro disso. Não, é pensar sim, é saber do que aconteceu, mas ir trabalhando em nós esse sentimento para que nós, né, não nos regozijemos, não nos felicitemos com a infelicidade dele, não ficar desejando o mal, rindo, satisfeito quando algo de ruim lhes acontece. Ou seja, é perdoar-lhes. Perdoar-lhes sem condição nenhuma, sem que ele tenha que fazer nada para que eu lhe dê o perdão. Eu te perdoo se você fizer tal coisa. Eu te perdoo se você pedir perdão de joelho, pensando aí né? Claro que não, né? Ou outras condições que muitas vezes nós impomos. Não, é incondicionalmente, perdoar. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, ir trabalhando isso em nós, para que chegando o momento, né, se esse inimigo ele cai em si, do equívoco que ele cometeu, né, da tolice que ele fez, do erro em que incorreu, e ele chegando até nós, buscar essa reconciliação, buscar esse perdão, nós não nos fecharmos para isso. Nós não colocarmos obstáculo para essa aproximação. Que muitas vezes nós fazemos, né? O orgulho dentro de nós, imagina, eu jamais vou esquecer, jamais, jamais. Né? E aí a pessoa, né, enfim, porque nós sabemos, quando nós erramos, como a nossa consciência nos cobra, não é? E nós erramos muitas vezes. Como é que a nossa consciência nos cobra? Então, com certeza, aquele que erra para conosco, a consciência também cobra dele. Então, se ele chegar a trabalhar isso dentro dele, né,
o exercício da humildade, para buscar essa aproximação, para reconhecendo o erro, ter coragem, porque muitas vezes a gente reconhece o erro, mas não tem coragem de buscar essa reconciliação, porque aí já é um outro passo. O primeiro passo é reconhecer o erro. O segundo é buscar o perdão, buscar a reconciliação. E muitas vezes nem nós temos coragem disso, né? Então nós queremos que o outro muitas vezes faça isso. Mas se ele já conseguiu dar os dois passos, primeiro, reconheceu que errou. Segundo, buscou essa reconciliação, aí é que está o exercício dessa máxima que o Cristo nos ensina. Nós não nos fecharmos para essa reconciliação. Mas é necessário pedir perdão ou mentalmente? Então, aí é que está, né? Dentro de cada situação é cada situação, né? Aí seu coração que vai te dizer, né? Acho que primeiro a gente tem que ir pedindo mentalmente, para a gente ter coragem. Mas, se possível, por que não? Porque quando a gente procura o outro, é aí que muitas vezes resolve. Ou o outro vai agir com essa sabedoria que o Cristo nos ensina, né? Não colocar obstáculo para essa aproximação. Ou se ele se fechar e se recusar, você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. Aí, né, a minha consciência, pelo menos, vai ficar tranquila. E aí é problema dele, né? Mas num outro momento, seja nessa vida ou em outro, que somos seres eternos, vai chegar esse momento dessa reconciliação. Mas quando a gente consegue, melhor é até procurar o equilíbrio, né? Procurar essa aproximação, né? Pelo menos minha opinião, né? Desejar, então-lhe o bem em vez do mal, é alegrar-nos com o bem que os atinge. Nós nos felicitarmos, ver que a pessoa melhorou, aí, muitas vezes a gente né, conseguiu tal coisa, conseguiu uma promoção, conseguiu isso, conseguiu né, uma casa, um carro, sei lá, coisas que às vezes a pessoa fica feliz, que até nós mesmos né, ficamos felizes quando nós conquistamos alguma coisa, seja ela material, seja intelectual, seja na família, um novo membro, casamento, nascimento. E nós ficarmos felizes se a pessoa tem a possibilidade de ficar feliz, de ficar bem. Porque com certeza aquela pessoa, né, estando bem, ela não vai, pelo menos, procurar, de repente, fazer mais mal para ninguém, né? É estender-lhes a mão em caso de necessidade e abster-nos de tudo que possa prejudicá-los. Muitas vezes a gente tem oportunidades de fazer o mal para aquela pessoa. Então, mas nesse momento não. Então, o amor ao inimigo, aí, como Cristo nos ensina, é nós não aproveitarmos aquela chance, aquela oportunidade que está ali, né, porque é uma prova para nós, essa oportunidade com certeza, né, e nós não nos aproveitarmos daquela oportunidade para prejudicar a pessoa que nos fez mal. É pagar-lhes o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Às vezes a gente até faz isso, mas na verdade a gente faz com aquele ar de superioridade. Está vendo como eu sou bonzinho? Está vendo? Lá no íntimo a gente não disse, né? Mas a gente age com essa postura. Está vendo como eu sou melhor do que você, como eu sou superior? E a gente às vezes até fala isso com outras palavras, não é? Cada um de vocês sabe, aí eu sei do que eu estou falando, né? Porque com certeza eu já agi assim, e com certeza vocês também já agiram assim, porque né, isso faz parte da nossa índole ainda, né, do orgulho, do egoísmo que ainda existe em nós. Né? Então, amar os inimigos. Agora, vamos pensar bem. Né? Se nós, que estamos procurando uma religião, estamos buscando essa ligação aí com o Criador, com Deus, com a espiritualidade amiga, para nós não é fácil esse amor aos inimigos, e para aqueles que não têm fé nenhuma, que não acreditam em nada, que acreditam apenas na matéria, né, na vida material, nessa vida, como é que fica? Para eles, então, essa máxima aí do Cristo é um absurdo. É uma coisa impossível, né? É uma fraqueza humana, porque essas pessoas entendem que coragem, que fortaleza é dar o troco. É você, na primeira oportunidade, você dá o troco, você revidar, seja por atos ou por palavras. Da última palavra, não é isso? Se é numa discussão verbal, dá a última palavra, não dá o braço a torcer. Isso é prova de coragem, é prova de valentia, é prova de honra, mas para quem não tem o conhecimento. Né? Para o cristão, já isso não cabe. Porque o Cristo não ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos? Ele não falou amai os vossos inimigos? Então, se eu sou cristã, eu não posso
agir, proceder dessa forma. Se eu sou espírita ainda, né, então mais responsabilidades nós temos. Por quê? Porque somos melhores do que os outros cristãos? Não, porque nós temos conhecimento que os espíritos nos trouxeram, né, de que há mais razões aí para esse perdão, para assim proceder. Porque nós sabemos que há um passado aí, que antes desta vida, antes deste momento em que nós reencontramos essas pessoas, e essas pessoas às vezes, né, nos fazem mal, mas é um reencontro. Nós já estivemos com essas pessoas antes. E vai saber, né, se ela não está agindo agora por conta de mágoas que traz em si, de condutas nossas no passado, em que nós fomos os algozes, em que fomos nós que prejudicamos esses seres. Então, houve o esquecimento no momento da reencarnação, houve o esquecimento. Mas, né, o esquecimento dos fatos. Mas lá no ser, né, lá no íntimo do ser, no íntimo do espírito, né, isso, a mágoa, o ressentimento, a dor, isso está às vezes guardado. Então, às vezes, aquela aversão, tem pessoas, né, que às vezes elas fazem de tudo para nos desacreditar, para nos colocar numa saia justa, numa situação ruim, né, que a gente sente a energia ruim que elas lançam sobre nós. Mas por que elas agem assim conosco? O que será que fizemos a eles no passado? Então, nós sabemos que temos um passado e sabemos ainda que a vida presente, ela é momentânea, ela é passageira. Que há um futuro aí, nós somos espíritos eternos. Então, nós vamos, né, nos encontrarmos com essas pessoas ainda depois dessa existência, né? O ponto de vista em que o espírita se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas, e o dispõe naturalmente o perdão. Então, esse conhecimento, né, esse paradigma, essa perspectiva da dimensão aí de uma vida espiritual e não só uma vida material, de várias, né, de uma pluralidade de existência, de várias existências anteriores a essa, posteriores a esta, da imortalidade do espírito. Então, isto nos faz agir de uma forma diferenciada, já nos predispõe, né, a buscarmos essa aproximação, buscarmos esse perdão, a não guardarmos, se na hora nós nos enfurecemos ali, nós nos irritamos, nós sofremos, né? Então, passou aquele primeiro momento, a gente tem que relembrar aí, se possível na hora ainda, né? Mas se não, depois nos relembrarmos desses ensinamentos para buscarmos agirmos diferente. Porque nós compreendemos que para ser superior ao adversário, devemos ter a alma mais nobre, maior e mais generosa do que eles. Nós não estamos repudiando o que ele nos fez? Nós não achamos que ele errou conosco? Que ele agiu de forma ruim, nefasta conosco? Então nós temos que agir diferente. Se nós supomos que nós somos melhores, nós temos que agir de forma melhor, né? E aí essa questão, né, os inimigos desencarnados. Nós sabemos que as situações, houve a morte de um e de outro, elas não se resolveram. Se não houve essa reconciliação, né, como ele colocou aqui, aí é melhor eu pedir perdão. Se não houve isso, né, ou porque pediu, ou porque nós agimos de uma forma diferenciada, a raiva, o ódio, isso vai ser levado pelo espírito, que sem corpo vai continuar, né, se nós fizemos mal e continuamos desejando mal, perseguindo os familiares. Tem gente que leva, né, o ódio de uma criatura até para os seus herdeiros, para os seus familiares, para os seus descendentes. Então, nós sabemos que nós não podemos agir assim. Porque se o indivíduo morreu, o que morreu foi o corpo, ele não. E aí o sentimento que eles têm para conosco, esse perdura, não é? Então, nós temos aí outros motivos para sermos indulgentes, para sermos compreensivos, para podermos aí buscar compreender a imperfeição momentânea daquele ser. Nós sabemos que a maldade não é o estado permanente do homem, que ele errou naquele momento, mas ele vai continuar sendo errado para sempre. Quer dizer, essa pessoa não vai melhorar nunca. A gente sabe que todo mundo se melhora, se nós nos melhoramos, se muitas vezes, se nós lembrarmos aí do nosso passado, de como nós agimos em muitas situações, nós não melhoramos em algumas coisas, todas as pessoas também melhoram.
Então, se naquele momento a pessoa agiu daquela forma, né, com maldade, com ódio, com vilania, enfim, né? Mas essa pessoa também tem a oportunidade de se melhorar e superar essa imperfeição. Sabemos que a morte não vai nos livrar apenas da presença material do nosso inimigo, mas que ele ainda pode nos perseguir com o ódio que ele ainda devotar sobre nós, né? Ou seja, né, cabia ao Espiritismo provar que a expressão extinguir o ódio com o sangue é falsa. Porque num passado aí não muito distante, era legal, né, o duelo, lavar a honra com sangue. Na nossa sociedade ainda, há bem pouco tempo, aí, com Lei Maria da Penha, inclusive, né, a questão da mulher, aí, que nesse mês aí foi comemorado, né, mas a sociedade absolvia os homens que se vingavam das mulheres, né, por traição amorosa, por uma situação aí, e lavavam a honra com sangue, se sentiam no direito de tirar a vida aí das suas companheiras, né, que os atraiçoaram. E nem vou discutir aí a questão que o homem podia fazer a mesma coisa, né? E com eles tudo bem, né? E a mulher não, porque aí imagina, feria a honra. Nem vamos discutir essa questão aqui. Mas era legal porque esses assassinos eram absolvidos até bem pouco tempo. Então era a tese que o advogado alegava aí, uma legítima defesa da honra, né? E quando não, em épocas mais remotas aí a questão do duelo. Então, o espiritismo, o relato dos espíritos aí da sobrevivência após a morte do corpo físico, então a gente já sabe que o problema não se extingue com a morte com o outro, com o assassinato do outro. Pelo contrário, o problema se acentua. Porque com certeza, em sendo assassinado, né, se a gente tira a vida do outro ser, esse ser vai ficar com mais ódio da gente ainda, né? De nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, benefício nenhum vai nos trazer isso, né? E com mau procedimento, com certeza, esse inimigo desencarnado vai se irritar conosco e vai procurar nos perseguir, né? E aí, como que eles agem? Através da subjugação, das obsessões, daí os tratamentos de desobsessão na casa espírita, né? E muitas vezes são esses inimigos que estão nos perseguindo. Nem sempre, cada caso é um caso, né? Às vezes esses inimigos aí, eles são tratados, são levados, são socorridos. Mas se nós não nos melhoramos e a nossa onda mental continua, porque nós só permitimos também que esses inimigos nos façam mal, através desses processos aí obsessivos e de subjugação, se nós não nos cuidamos, né? Por isso que o Cristo disse, orai e vigiai. Porque se nós nos mantemos em oração, se nós temos uma postura, se nós agimos com ele, desejando bem, ficando felizes quando eles estão bem, né? Se nós perdoamos. Então, embora muitas vezes eles ainda continuem querendo nos perseguir, eles não têm acesso a nós, porque nós estamos numa outra sintonia e que eles não conseguem chegar. Então, mas é permitido que eles se aproximem de nós se nós mantemos uma sintonia, um desequilíbrio, né, uma desarmonia interior que faz com que eles tenham acesso a nós. E por que isso é permitido? Na verdade, isso é uma prova. Nós sabemos que, assim como a imperfeição ou a maldade é um estado momentâneo, nós sabemos também que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E que aqui a maldade, a existência de espíritos maus e perversos, isso faz parte da condição desse mundo que nós vivemos. Nesse mundo é possível a existência, né, a reencarnação de seres que são assim. Então, isso é uma decorrência. Então, nós vamos encontrar esse tipo de coisa no nosso caminho, né? E, agora, se isso é uma prova para nós, então é a nossa atitude diante dessa prova, do contato com esses espíritos maus e perversos, a nossa atitude, a nossa boa atitude, e não, né, em tratando bem, tanto ele, quanto daquilo que nos cabe, nas oportunidades que nos cabem. Nós não precisamos ficar lá bajulando, né? Mas houve uma situação, alguém veio pedir uma referência de emprego, vamos supor que a gente tem uma condição de dar uma referência, e a gente sabe que o indivíduo é um bom profissional. Ele nos fez mal numa outra situação, mas ele é um bom profissional. Por que não recomendá-lo?
só porque ele nos fez mal. Se a gente faz assim, é vingança, né? Impedindo que a pessoa tenha acesso ao emprego, por exemplo, nesse caso em que eu citei. Mas se eu ajo assim, e com certeza, né, esse espírito desencarnado, ele fica sabendo disso, ou por outro, ou mesmo encarnado em outra situação, ele fica sabendo, com certeza isso vai fazendo com que o ódio, aquele sentimento de raiva que ele nutra por nós, isso vá se amainando, isso vá diminuindo, né? Com certeza. E isso faz parte aí da Terra, né? E a questão esses espíritos maus ou desencarnados, a ação dos desencarnados sobre os encarnados, isso sempre ocorreu. Mas na antiguidade, eles eram chamados aí, eram os deuses infernais. Depois, mais recentemente, aí, o demônio, né, ou tantos outros nomes aí. Mas o Espiritismo, os Espíritos vêm nos revelar, vêm nos esclarecer que, na verdade, né, não há existência de deuses infernais ou demônios. Que esses ditos deuses infernais ou demônios não, são apenas os espíritos de homens maus e perversos. Esses espíritos que ainda, né, trazem em si a maldade, a perversidade, que ainda se regozijam em fazer o mal, em prejudicar os outros. Mas que também eles vão um dia cair em si e se melhorar. Então, isso não será uma condição eterna. Às vezes pode demorar muito, mas esses seres, com certeza, um dia eles serão tocados, e muitas vezes até por nós, pela nossa ação, se eles tiverem uma ligação. Não tem um dito popular, fala assim, entre o amor e o ódio, né, tem uma linha muito fina, né, que os dois estão muito próximos. Por quê? Os dois são sentimentos muito próximos. Então, com certeza, se uma pessoa nutre muita raiva, né, de um do outro, então ele tem uma ligação muito forte com aquele outro ser. E quem sabe o amor, a ação daquele inimigo, né, o amor vai conseguir tocar aquela criatura, porque ela tem um laço entre os dois. E quem sabe é esse ser que vai conseguir ajudá-lo, né? Se alguém, e aí, né, então vem o Cristo mais uma vez, né, com o ensinamento. Se alguém te ferir na face direita, né? Aí a citação de Mateus. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dai a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Então aí, né, mais uma vez, né, a máxima do Cristo nos convidando a agirmos diferente, a agirmos com brandura, né? Aí, claro, no sentido alegórico, no sentido figurado, mas é não voltarmos as costas. Se estivermos em condição de ajudar, estender a mão, não desejar o mal, buscar perdoar, buscar trabalhar em nós esse sentimento de dor, de mágoa, né, naquilo em que nós fomos feridos, muitas vezes, naquilo que nos é mais caro e que dói, né? Que a gente tem aquela dor, aquela mágoa, a gente trabalhar isso para proceder diferente com essa criatura. E os preconceitos do mundo é que nos levam a desejar aí a vingança, a retribuição da injúria, a desferir um outro golpe se nós recebemos um golpe, né? Mas quem age assim é porque não tem um senso moral muito elevado. E isso era condizente, isso estava de acordo com a época de Moisés. Nós sabemos aí que os ensinamentos de Moisés, embora, né, ele tenha trazido aí a lei divina, os 10 mandamentos, os ensinamentos de Deus ali, né? Mas ele também criou ali máximas, leis, princípios para conduzir os homens endurecidos daquela época, para manter a ordem ali na sociedade. Então, era de acordo esse tipo de atitude naquela época. Hoje isso não é mais, né? Depois que o Cristo veio e nos falou para nós não resistirmos àqueles que nos fazem mal, mas, pelo contrário, né, deles nos aproximarmos, com esse oferecer a face, é nos aproximarmos, é não buscarmos aí, né, essa separação, ou não quero mais saber, nunca mais falo com aquela pessoa, né, se ela vem na nossa direção, a gente desvia, não agir assim, não colocar obstáculo.
Porque de repente é isso, né? O outro quer se aproximar de nós, quer vir até nós, quer buscar essa aproximação, mas a gente não dá chance, a gente corta caminho, a gente vem, a gente está sempre de cara fechada, né? Então é buscarmos agir diferente. E não podemos, claro, né? Dar a outra face, agir tomando essa máxima aí ao pé da letra. Porque se a gente fizesse assim, não haveria nenhuma sanção, os inimigos também, ou os espíritos que são maus, que se comprazem em fazer o mal, eles ficariam com toda a chance, com todas as condições de fazerem mais mal ainda. Então, nós agirmos com brandura, mas com sabedoria, nos cuidando, né, para que eles não tenham a possibilidade de nos fazer mais maldades, né? Então, Jesus não proibiu a defesa, ele apenas condenou a vingança. Ele nos convidou a aceitarmos com humildade tudo o que tende a reduzir-nos no orgulho. Porque é mais glorioso nós agirmos aí, né, com humildade, ferirmos do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Né? O Cristo nos disse, né, que haveria de vir o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, não sermos nós esses instrumentos de maldade. Porque se nós assim fizermos, nós vamos retribuir a injúria, a maldade, a injustiça, o escândalo vai estar vindo por nós. E aí nós nos equiparamos, nós não seremos em nada melhor do que esses seres que assim agem, né? Voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ferido pelas coisas da terra. Então, se nós nos aproximarmos mais de Deus, mais, né, dos ensinamentos, mais de atitudes nobres, menos chance nós vamos dar para o nosso coração, para os nossos sentimentos, de abrigarmos aí mágoas, ressentimentos, raivas. E aí vem as instruções dos espíritos. Então, vários espíritos vêm falar aí sobre essas questões, né? Sobre a vingança, um deles, né? Que um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros. Então, a vingança ainda é um resquício da barbárie. Então, quando nós agimos, né, nós buscamos nos vingar por palavras, por atos ou pensamentos, nós estamos ainda agindo como os povos bárbaros, não como cristãos espíritas, como pessoas que conhecem os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos espíritos superiores, que a vingança ainda é com segurança, né, um índice aí do atraso dos homens, que está contrário a essa máxima do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que a vingança tem sempre por companheira assídua a falsidade, a vileza, porque a vingança, ela não é feita às claras. Como que ela é feita? Ela é sempre tramada no escuro, na surdina, para derrubar o outro no momento de invigilância dele, não é isso? Então, aí da falsidade e da vileza. Então, você tem que ser falso, você tem que ser o vilão ali para ter a chance de cometê-la, né? Então, quem vai ser a companheira da vingança? A falsidade e a vileza. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Porque, com certeza, né? Tramarmos uma vingança, executarmos uma vingança, não é sermos caridosos, né? Então, aí são os ensinamentos aí desse espírito, Jules Olivier. Sobre o ódio, amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tomar vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Né? Quem que Cristo amou? Quem que Ele cuidou? A quem Ele deu carinho? Aos seres mais desprovidos aí, né, de atenção, de carinho, de respeito na sociedade, na época em que Ele viveu. Então, as pessoas que são boas, que são afáveis, elas têm o amor aí dos amigos, elas têm o respeito. Agora, aquelas que não agem assim, com certeza, imagina a solidão desses seres. Porque se ninguém gosta deles, né, então são esses seres, são essas criaturas que precisam de amor. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a ele. Então não é fácil, não é aquela afeição natural, agradável, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar isso em nós, mas
Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E o espírito fenelo, né, em Bordeaux. Sobre o duelo, na época era uma prática aceitável o duelo, né? Então era possível tirar a vida. Normalmente quem convidava para o duelo, se era o ofendido, muitas vezes é porque ele sabia que ele tinha chance de matar o outro, de executar. Então não era uma vingança, na verdade, planejada. Ele já ia com a intenção de tirar a vida. Se ele já sabia que ele era melhor nas armas, na espada, ou sei lá qual fosse a arma aí do duelo, então ele já ia sabendo que ele ia tirar a vida do outro, que muitas vezes ele ia deixar órfãos, ia deixar a esposa, ia deixar, sei lá, né, outras pessoas no desamparo, né? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Belíssimo, né, esse trecho aí do Adolfo, esse bispo de Alger. Ele pode até ser essa prova de coragem física, mas é uma prova também de menosprezo à vida física. E aí esse espírito nos coloca, né, que é uma covardia moral. Se você já sabe que o outro vai perecer nas suas mãos, assim como é covardia moral também, né, o cometimento do suicídio. Porque assim o suicida não teve coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. E o que se vinga, o que chama o outro para o duelo, né, também não teve coragem de enfrentar a humilhação ali de que ele se achou vítima. Então, lembrai-vos do preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. E aí faz o questionamento ainda, o Santo Agostinho, né? Deus vos deu o direito de morte uns sobre os outros, quando vos criou? Não, né? Só a natureza. Mas nem a nós, novamente a referência ao suicídio, né? Nem a nós mesmos ele deu o direito de nós retirarmos a nossa própria vida. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Né? Então nós precisamos sentir isso, né? Esse amor aí, para conseguirmos superar a vaidade, o orgulho. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima. Não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, né, se nós nos sentimos feridos, por que nós vamos ferir o outro? Nos doeu tanto, por que nós vamos impor essa dor ao outro? Mesmo que seja esse outro que provocou essa dor em nós, né? O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que é levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, né? O duelo, o resto dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá como uma apreciação mais sã do verdadeiro problema de honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Agostinho aí. E aí vem aqui, né, a nota de Kardec, no final do capítulo, né, em que eu tirei alguns trechos aí, em que ele coloca, né, que a abolição desse uso, do uso do duelo, né, revela o abrandamento dos costumes. Então, a evolução moral da humanidade aí, que a morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Então, hoje não é legal. A lei não aceita mais. Por quê? Porque a morte de uma pessoa, de um ser humano, isso nos comove, né? O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. Qualquer religião, né, que inculque aí o sentimento da caridade, da fraternidade, com certeza vai contribuir aí para que se desapareçam aí ainda esse sentimento. Né, eu ainda ia comentar com vocês, vou ver se eu falo bem rapidinho, mas nesse livro aqui, ó, Deixai vir a mim os pequeninos, que fala, né, bem aos pais sobre a questão da evangelização, tem uma história, um fato aqui que é narrado,
de Nicodemos, né? Até estava comentando com a minha filha, a gente estava estudando, né? E ali dois seres que conviveram em muitas encarnações, ora como amigos, ora como namorados, ora como companheiros de trabalho, encarnações uma após outras, e nesses encontros, né, nessas trajetórias juntos, eles desenvolveram assim uma relação de ódio muito forte. Até que numa última existência, os dois morrem juntos ao disputarem, os dois trabalhavam no garimpo, e disputando uma pepita de ouro, eles acabam morrendo os dois, né? Na disputa ali por essa pedra, pelo ouro. E só que um deles, né, logo, ele se deixou, não ficou preso ao ódio, ao ressentimento ali, e ele aceitou ser socorrido e prosseguiu a sua existência, aproveitou o auxílio recebido. Enquanto aquele outro, lá preso no ódio, ficou ali e não conseguiu perceber o auxílio da espiritualidade amiga para sair daquela situação. E aí o Nicodemos chega um momento, né, que ele se lembra ali desse ser e pergunta por ele, e aí onde ele é esclarecido que ele continuava, o outro, ele até procurou ele na última encarnação para prejudicar, mas ele não o encontrou, né, como ele estava procedendo bem, então esse inimigo desencarnado, que ele ainda continuou desencarnado, não teve chance de fazer mal a ele. E aí, né, os espíritos falam assim, mas você precisa se preparar para reencontrá-lo. E aí ele se prepara como? Lembrando, né, fazendo ali regressão e lembrando dos momentos felizes em que eles viveram juntos, quando eram crianças, momentos de alegria que eles viveram juntos, para conseguir se lembrar dos momentos em que um tirava a vida do outro, em que eles faziam maldades um contra o outro, para ele não se deixar ainda levar por aquela onda de ódio. E até que nessa volta ao passado, nessa regressão, o outro sente, né? Ele sente e aí chama, né? Nicodemos, Nicodemos, onde você está? Me ajude, né? E aí ele visualiza aquele inimigo numa situação bem terrível, até deformado fisicamente, preso. Ele tinha sido aprisionado como ele ficou ali preso ao ódio, ele se colocou como vítima de outros espíritos desencarnados que buscam fazer mal para outras criaturas. Porque ele se aliou a ele para tentar encontrar o desafeto dele, né, o Nicodemos, e fazer mal para o Nicodemos. Não conseguiu encontrar, então ele falou assim, bom, eu não consegui, então vocês me deixam aí. Não, nós te ajudamos, agora você tem que nos ajudar. E aí ele ficou sendo escravizado por esses espíritos, né, para fazer maldade. E aí ele estava muito maltratado, né, até com o seu perispírito ali violentado, ferido, em chagas. E nesse momento o Nicodemos se condói daquela situação, e na hora que ele é chamado, né, Nicodemos, onde você está? Me ajude, porque o outro sentiu. Por isso que eu falei aquela ligação, né? Então ele falou assim, não, eu vou te ajudar, e vai até lá. E ele se predispõe e nasce como mulher, numa existência como Maria das Dores, e recebe aquele inimigo, Antônio, numa situação assim de limitação física, não falando, não caminhando, e eles numa favela aqui no Brasil, numa situação bem difícil, até que aquele espírito, né, consegue ali recompor o perispírito dele, que ele já tinha prejudicado todo por aquela situação de ódio, enfim, né? Então veja que situação bonita. E então a doutrina e as obras, elas nos trazem tantos exemplos de que é muito mais promissor para nós, né, procurarmos realmente amar os nossos inimigos, da forma como Cristo nos ensinou e como os Espíritos nos esclarecem aí nesse capítulo 12 do Evangelho. Obrigada pela atenção. Tá?